De cara aqui, meu irmão e minha irmã, eu já vou te dar um motivo do qual você não deve congregar junto com Vic e Vanilla. Veja só. É Por Deus, isso que a nossa igreja chama-se Igreja da Vida. Ah, já tem o nome. Você não tinha falado sobre isso. Igreja da Vida, amor é a lei. Olha a base, olha o fundamento de onde vem. Amor é a lei. Mas aí você tá puxando um pouquinho de Aleister Crowley. Amor é a lei. A lei de Cristo é a lei do amor. Sim. Aleister Crowley puxava Deus também. Aleister Crowley é que puxou do Cristo. Exatamente, que puxou de Cristo. Ele não fez à toa, amor é a lei. Cristo já falava isso no tempo dele. Fundamentos são importantes. Olha como é que ele já quer fundamentar o ministério dele, trazendo essa influência do que ele aprendeu no satanismo. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Eu trabalho com libertação, conheço um pouquinho de batalha espiritual e de mundo espiritual, certo? Existe um negócio chamado tronos. Tronos é aquilo que dá sentença, aquilo que dá comandos, aquilo que julga dentro de um perímetro geográfico. É um lugar onde uma jurisdição vai imperar, vai dominar, vai legislar, certo? E existem tronos da glória de Deus e tronos de iniquidade, e são destes tronos que nós extraímos a unção, ou, vamos usar essa linguagem mais esotérica, a energia. Aleister Crowley, acho que é assim que pronuncia, ele criou um trono de iniquidade, de onde se emana essa energia satânica, disfarçada de coisa boa, inclusive, tá? Como você viu aí, o slogan, né? Então, a partir do momento que tu traz essa energia, que tu traz essa consciência, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, que tu traz essa consciência, isso remete aos tronos de iniquidade, a um fluxo energético que emana ainda de toda a literatura e ritual e coisas que estão ocultas. Ou seja, isso ainda é ocultismo, que por mais que tu acha que não tenha efeito em ti, mas pode ter em outras pessoas. E eu acredito que tem efeito ainda sobre ti. E nós vamos falar sobre isso, sobre a passagem bíblica onde Paulo fala comer com a consciência do ídolo. Pensa no negócio top. Pensa no comentário bacana, vai ser esse vídeo aqui. E nós vamos comentar, é lógico, logo após a vinheta do canal e os avisos que eu tenho que dar para você. Aí a gente já volta comentando. Bora lá? Canal Mó Ideia, mano. Pois bem, queridos, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo à página do Facebook Mó Ideia e muito bem-vindo também ao canal no YouTube Mó Ideia. Se você ainda não é inscrito no canal ou não segue a página do Facebook, faça isso agora. Segue e se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações e esse sininho tem tanto no Facebook como também no YouTube, então ativa aí. Faça isso agora e também me siga no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, porque lá tem conteúdo exclusivo que eu não posto em outra plataforma, somente lá. E é lógico que eu vou te pedir o joinha, o gostei, o like. Dá uma curtida nesse vídeo aí, preste bem atenção, olha, se você se tornar membro aqui do canal no YouTube, você tem acesso a um conteúdo exclusivo. Eu estou disponibilizando todos os meses aqui um estudo bíblico aprofundado. Você vai ouvir grego, você vai ouvir hebraico e de coisas espirituais. Por exemplo, nós estamos falando agora sobre os dons espirituais. Pensa num conteúdo topíssimo. Você vai ser tremendamente edificado. Como é que você acessa? Tornando-se um membro, você vai ver esse conteúdo exclusivo aí. E só mais uma coisa, no final deste vídeo eu vou indicar para você um conteúdo que eu tenho também lá na Hotmart, que é um curso, a Escola de Parnassá, um conceito hebraico para falar sobre vida no espírito com pitadas de vida financeira. Você que está precisando de respostas de Deus na tua área financeira, este curso vai abençoar muito a tua vida, tá bom? No final do vídeo eu falo, mas o link da Hotmart está aqui nas descrições para tu adquirir esse curso com 70% de desconto. Tudo bem? Antes de começar aqui o comentário, deixa eu reforçar essa questão do Instagram. Vai para lá. Neste momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos fazendo lives proféticas lá, poderosas. Palavras, orações, lá você vai encontrar
palavras proféticas que vão edificar a tua vida. Vai lá, é um conteúdo totalmente diferente desse daqui. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, viu? Muito abençoado. Vai para lá para você receber algo de Deus na tua vida, vai para lá. E dito isso, bora lá. Olha, no momento que eu vi quem fala o slogan da igreja dele, o nome da igreja dele, quem vê pensar, bobeira, isso não é nada. Mas isso, meu querido e minha querida, evoca. E evocar é o quê? Lembrar. Inclusive, evocar também, dentro da raiz semântica da palavra no português, tem a ver com alimentar ou amamentar, tá? Então, isso alimenta. A partir do momento que eu fundamento a minha igreja e eu evoco um slogan de um satanista, como Aleister Crowley, acho que é assim que pronuncia, nem sei, me perdoe aí, mas você sabe. Pois bem, isso conecta a pessoa a um trono de iniquidade, a um trono de energia, vou usar essa expressão, né? E aí, o que é que vem deste trono? Demônios, irmãos. Influência maligna. Então está evocando isso. Na live que eu peguei esse trecho aí, inclusive eu assisti a live toda, tá? Tem muito conteúdo bacana dele lá, muito conhecimento bacana. Eu acredito que o Viking é um diamante que tem que ser lapidado. Tem que pegar esse conhecimento dele e filtrar. Desintoxicar ele de todo esse sincretismo religioso. Tem. Que daí ele vai virar uma bênção. Agora não. Ainda não. Mas se ele começar a acompanhar alguns pastores e líderes e deixar pessoas falar o coração dele, né? Eu tenho certeza que ele vai ter essa transformação, ter essa metanoia, esse arrependimento, que é uma das coisas que, inclusive, ele fala sobre isso na live, arrependimento. E o cara pergunta para ele se ele não se arrependeu do que ele fez com as pessoas quando estava na feitiçaria. E lá ele até confessa que matou gente na feitiçaria. E a resposta dele, você vai ver que é uma resposta fria. É uma resposta que tipo assim, estou preocupado com isso não, isso não vai mais me atingir porque agora estou em Cristo, as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Ou seja, um passe de mágica, um pririm, prim, prim, todas essas energias negativas que eu pratiquei, que eu fiz, pronto, acabou. Na teoria pode ser. Na prática ele vai perceber ao longo do tempo que não é assim. Uma das coisas que precisa ser quebrada na igreja é esse modelo papal. Então você já vai percebendo que ele tem um espírito de independência. Como é que faz para se conectar a outros líderes, a outros pastores? A igreja que tem esse modelo papal, onde tem um líder que manda em tudo e em todos, não é uma igreja plural. E eu estou falando assim, por mais que você tenha um ministério independente, existem pessoas de outro ministério, de uma outra linhagem, de uma outra linguagem, de outro tipo, que fala ao teu coração. Senão, tu é esse modelo papal, que foi criado pelo Papa. Papel líder, pronto e acabou. A igreja apostólica do primeiro século não era isso. Era uma igreja que tinha um governo plural. Várias pessoas, tá? Vários apóstolos. Então, por aí a gente já começa. Por quê? É lógico. Você olha um viking desse, tu vai pensar, ele vai se submeter a quem? Porque ele é muito conhecedor, muito tudo e tal. Então, tem isso também. Pois bem, a partir do momento que ele evoca essa lembrança, essa memória, ou esse slogan, essa energia do satanista, logo ele vai se encaixar. Aqui, ó. Inclusive eu vou falar sobre isso na minha próxima mentoria coletiva com o pessoal que eu estou dando, né? De 15 em 15 dias a gente está reunindo as pessoas que dizimam no meu ministério, que oferta, que nos ajuda, e eu estou reunindo eles e criando propósitos de oração só entre nós. E aí eu mando oração para eles todos os dias, né? Para todo mundo receber e a gente criar propósito. E fora os estudos que estão top, né? Já tivemos, inclusive, 2 aulas que estão gravadas também. E aí, na próxima aula, agora que vai ser a 3ª reunião que a gente vai ter dessa mentoria coletiva, é exatamente o que eu vou usar aqui agora para falar com vocês. Porque a gente vai falar sobre hábito.
E olha o que o apóstolo Paulo falou sobre hábito em 1 Coríntios capítulo 7. Tá? Eu vou ler aqui na tradução da King James atualizada, que diz o seguinte: no entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda estão acostumados com os ídolos. Inclusive, essa palavra acostumado é a palavra sineteia, que tem a ver com um hábito mútuo, ou seja, um hábito que todo mundo pratica. Tem a ver com uma prática coletiva, certo? Então, eles estão acostumados a um tipo de ritual em relação aos ídolos, tá? Porque, olha, no começo do versículo ele fala, nem todos conhecem a verdade, certo? E ele vai falar aqui, mais na frente nos versículos, de irmãozinhos que estão chegando agora, que são neófitos, que não têm o conhecimento, que podem cair, que podem tropeçar, pecar, por causa de maus exemplos que a gente dá. É basicamente isso que Paulo vai falar. Mas vamos continuar. Ele vai falar sobre comida, tá? Aí ele diz assim, ó, vou repetir. Alguns ainda acostumados com os ídolos comem esses alimentos como se fosse um sacrifício de idolatria. Preste atenção. E com a consciência deles fraca, ou a consciência deles é frágil, tá? Deixam-se contaminar. Olha que forte isso daqui. Versículo 8. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não é o que você come, é o que deixa de comer. O que vai falar no mundo espiritual algo? É o hábito, é o costume, tá? É aquela consciência de comer como se fosse um sacrifício para o ídolo. É forte isso aqui. É o que eu estou querendo dizer para você, que evoca algo. Eu vou te dar um exemplo aqui antes de eu entrar no versículo para explicar melhor ainda. Minha avó era macumbeira apostólica romana, né? Você já entendeu. A maioria dos brasileiros vão ser assim. E na época de Cosme e Damião, era comum a minha avó dar para mim, para os meus primos, meus irmãos, para todo mundo, alfenim. Conhece alfenim? Era um doce caseiro feito de açúcar derretido. Então quem é do Nordeste, eu sou do Nordeste, sabe o que é isso. Tá? Procura aí. E ela fazia aquilo, principalmente nessa época, para dar para nós. E aquilo para ela era um sacrifício, era uma oferta a essas entidades, que na Igreja Católica são santos, mas dentro da feitiçaria que ela cultuava lá, era outra representação. Entendeu? Então, era um alimento de sacrifício. Uma coisa é eu comer com essa consciência que é um alimento de sacrifício, e a outra coisa é eu comer dizendo que culto para demônio, que estou comendo comida de demônio o quê? Isso aqui é o que Deus me deu. A questão é a consciência. É forte isso aqui. A questão é se eu evoco aquela consciência ou não evoco aquela consciência. É a mesma coisa para abrir uma igreja. Então eu estou abrindo uma igreja e estou evocando o quê? A consciência de um satanista. Poxa, na Bíblia tem tantas outras revelações, tantas outras inspirações bíblicas, proféticas, que ele poderia pegar. Da onde que ele está pegando essa energia? Da onde que ele está evocando isso? Então, já aí eu falo para você, toma cuidado. Toma cuidado, porque daí tu já percebe que ele precisa de arrependimento. E o que é arrependimento? É se sentir mal? Ai, não. Arrependimento é uma mudança de pensamento. É uma mudança de consciência. Inclusive, só de eu estar falando isso aqui, já vai mudando a consciência de muitas pessoas. Ele precisa disso. E sentar com outros líderes e pastores para ter essa reforma na mente dele. Para passar ele por um filtro e começar a tirar esses carrapichos dele, né? Aí o texto vai dizer o seguinte: contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. O que ele quer dizer? Eu posso, aqui em Goiânia mesmo tem, não sei aí onde você está, aqui em Goiânia agora é normal, não existe pessoa ou família ir para um bar,
Porque a gente tem, assim, dentro da linguagem popular, o boteco é onde só vende pinga e tem um monte de senhores bêbados lá. Ali é boteco. Aqui, em Goiânia, tem muitos bares. E lá vai rodar música secular, lá vai ter cachaça, pinga, vai ter tudo que é coisa de pecado ali aparente. E é comum os crentes ir para o bar também. Olha aí que doido, né? Mas uma coisa é você ir para o bar com a consciência de ir pecar. Você sabe o que eu estou falando? Uma outra coisa é você ir com a sua família e tá rolando música, e tá rolando não sei o quê, eu só quero comer. E na hora de você comer, você ora e agradece a Deus e consagra aquela comida. Ah, eu vi o apóstolo Eliseu no bar, eu vi o pastor Eliseu no bar. O que ele estava fazendo naquele bar? Meu irmão, é isso que Paulo está falando. Porque a minha consciência já foi mudada. Porém, eu não posso usar para algumas pessoas que são fracas. Eu não posso usar dessa minha liberdade para escandalizar alguém. Poxa, se eu sei que eu pego o alfenim e posso fazer em casa, aí eu tenho que ir lá na quadrilha, lá no Cosme Damião, lá no terreiro para comer? Não, eu vou comer de uma forma que não vai escandalizar e não fazer o irmão tropeçar. Porque qual que é a ideia do apóstolo Paulo aqui? Porque ele vê que a pessoa que mudou a sua consciência e não evoca mais aquela energia, aquele sacrifício, aquele ídolo, ou aquele comportamento reprovado, mas ele está no ambiente. Aí o fraco, ou o novo na fé, ou a pessoa que chegou agora, se ele pode, eu também posso. E ele vai lá para aquele bar, aí já começa, né? Desce uma, aí já vê a mulher passando, opa, aí já vê a música rodando, aí ele vai lembrar de tudo que aquilo que era do mundo, que ainda às vezes é difícil para ele se libertar ou largar aquilo. Ou seja, eu posso estar colocando esse irmão, com a minha liberdade eu posso estar colocando esse irmão para pecar. Aí, que texto diz, versículo 10, portanto, se alguém tem a consciência fragilizada, vim a ti, que tens conhecimento, comendo à mesa no templo do ídolo. Ele está falando, eu posso comer até lá, tá? Esses dias atrás um irmão mandou mensagem para mim, pastor, eu fui convidado para ir num lugar religioso, e lá o senhor sabe, vai ter as comidas, vai ter não sei o que, irmão, só ora, agradece a Deus e quebra qualquer consagração e vai, para tu não perder o teu amigo, pelo contrário, para tu ganhar ele, porque no dia que tu convida ele para a igreja, ele vai também. Ah, então é isso, pastor, que eu queria saber. Falei de jeito para ele, né? Aí, o que o Paulo está dizendo aqui? Não será induzido a se alimentar do que foi oferecido ou sacrificado para o ídolo. Versículo 11. E assim, este teu irmão mais fraco, porque em Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Olha aí. Não quer dizer que aceitou Jesus, que agora está indo para a igreja, está totalmente forte, ele não pode ser destruído. E é um vacilozinho, um mau exemplo que você dá. Pode estar incentivando alguém a fazer tudo errado. Porque aquela pessoa não tem aquele conhecimento, não tem aquele entendimento. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os fracos na fé. Que eu vou dizer, uma boa parte dos crentes, infelizmente, porque os crentes têm pavor de Bíblia e de palavra. Essa é a verdade. Portanto, versículo 12, quando pecar contra o teu irmão desta maneira, ele considera um pecado contra o irmão. Ah, não, mas quem mandou ele fazer isso? Eu não mandei. Mas a tua atitude, o teu comportamento, a tua prática influenciou. E ele foi lá, ele não tinha consciência e fez um culto para o ídolo. E pecou, e errou, sei lá, fez alguma coisa que era errada. Ah, mas eu não mandei ele lá errar. Mas está falando aqui da tua influência. Ele viu o teu comportamento e quis copiar, mas ele não tem a consciência ou a maturidade que você tem. Tu está conseguindo me entender quanto que isso é grave? Ó, a Bíblia vai dizer então, ferindo a consciência, é uma ferida na consciência, ferindo a consciência fraca deles, tu peca contra Cristo. Fez o irmão pecar pelo teu comportamento, que não, a princípio não era errado.
mas incentivou alguém, foi lá, por não ter consciência, incentivou a pessoa, pecou. Então, você peca junto. Você é tipo cúmplice desse erro. Você está conseguindo entender? Aí o versículo 3 ele diz, concluindo, se o alimento que eu como induz o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Shhh. Meu irmão. Então é isso. Aí entra naquela questão também, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que eu tenho que olhar para o irmão e ver se a consciência dele é uma consciência fraca ou não, para levar ele para um outro nível de maturidade. Caso contrário, eu tenho que ensinar esse irmão. Então, olha quanto que isso é sério. Evocar, ou seja, lembrar, reviver. Meu irmão, o negócio é pesado. E isso é uma só das coisas das quais o viking precisa mudar. E urgente. Eu acredito no potencial que ele pode se tornar em Deus, em Cristo. Ele tem que mudar, ele tem que se libertar, ele tem que passar por esse filtro. Inclusive, eu tenho um conhecimento bom de libertação para algumas áreas. Eu acho que eu, estando num podcast com ele, conversando em alguns assuntos que eu domino mais, fica um podcast bacana. Para conversar sobre coisas espirituais, dons espirituais, habilidades do espírito humano, temas assim, eu acho que eu e ele sentando, nós falamos umas coisas bacanas. Porque ele tem muito conhecimento dessas áreas, entendeu? E conhecimento técnico. Eu já tenho conhecimento de experiências, principalmente. E também conhecimento bíblico naquilo que eu domino, naquilo que eu falo, naquilo que eu prego, daquilo que eu vivo, né? Que é essa área de cura, de libertação, de dons espirituais, essas coisas. Batalha espiritual. Então eu tenho um conhecimento médio em relação a isso, né? Sou ruim de teologia histórica, sei uma coisa ou outra e tal, mas nessa área onde que eu tenho prestado a minha vida para servir a Deus, nessa área, eu acho que eu e ele dá uns papos bacana. Tu não acha? Você que me segue, já me acompanha há muito tempo aí, que já viu muitas pregações nossa. Então, eu consigo entender o viking, eu consigo ouvir ele, ver os estudos, ver o conhecimento dele, filtrar muita coisa boa. E também, ao mesmo tempo, sei rejeitar, sei aonde ele está passando do ponto espiritualmente, influenciando ou induzindo pessoas a erro, porque eu já tenho experiência e conhecimento, entendeu? Então eu consigo ouvir ele e ainda extrair coisas, mas eu não posso falar para uma pessoa que tem a consciência fraca, seguir ele, porque senão é difícil. E aí, os judeus chamam isso de prosélito, né? Prosélito é uma pessoa que mudou a sua confissão de fé. Está dizendo para todo mundo, não, agora eu sou... Vamos dar esse exemplo, né? Estou dizendo que o viking é isso, né? Que o viking é isso. Mas estou dizendo, pessoa, não, eu era satanista e agora sou evangélico. Mas ainda leva as práticas, o costume, as coisas. Os judeus chamam isso de prosélito. Inclusive, Jesus vai bater muito forte nos religiosos, dizer o seguinte, vocês andam milhas, vocês atravessam o rio, o mar, vai lá para outro lugar, para fazer dos discípulos de vocês, de pessoas, 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Então nós temos que tomar cuidado com isso daí. Nós temos que tomar cuidado com isso aí. Inclusive, eu já preguei sobre isso, lembra? Procura aí depois na internet, a porção dobrada do inferno, Eliseu Lustosa, que eu acho que tu encontra essa pregação que eu preguei muitos anos atrás aí, que eu falo sobre essa passagem bíblica, dos religiosos da época fazer neófitos, pegar gente da consciência fraca e transformar eles, ao invés de ser discípulos, não, 2 vezes mais filhos do inferno. É a unção dobrada, é a porção dobrada do cross, do demônio, do inferno. Então isso pode acontecer também. Irmão, se eu fosse comentar tintim por tintim do que ele falou lá, é horas e horas aqui falando. Espero que você tenha gostado desse comentário. Agora eu peço você que fique, porque eu tenho mais uma coisa para falar sobre o curso A Escola de Parnassá para você.
Veja só. Pois bem, queridos, antes de finalizar esse vídeo, eu quero lembrar você do nosso curso, a Escola de Parnassá, que está na Hotmart. Eu vou te mostrar aqui um resumo do que você vai encontrar nestas aulas. E eu tenho certeza que você vai gostar só desse resuminho aqui. Veja só e já já eu volto. Todo mundo acha que este anjo aí, ele carrega na sua mão uma balança. E se eu te falar que no original não é isso que ele carrega, e sim isso daqui, exatamente isso, um jugo. É lógico que o jugo serve para balancear. Aí eu entraria dentro do conceito aqui hebraico de Parnassá para falar que esse anjo, ele ministra, o que ele vai fazer? Equilibrar a balança financeira. Ele carrega o fluxo financeiro honesto, justo. Ele é um ministro de Deus para executar a justiça financeira. Este e outros assuntos nós estamos falando na nossa escola de Parnassá, que é um conceito hebraico para falar de riquezas. Porém, vai muito mais do que riquezas financeiras. Eu estou falando de riquezas espirituais. A primeira aula, por exemplo, nós falamos sobre a identidade espiritual. Quem você é no espírito. Na segunda aula, aprofundamos mais essa identidade espiritual. Na terceira, que se chama um raio de luz, nós falamos sobre a bênção de Deus como um raio de luz. Na quarta aula, falamos sobre loops de repetições negativas na nossa vida financeira. Tem pessoas que de ano em ano, de tempo em tempo, há altos e baixos. Como se libertar disso? Na quinta aula falamos sobre o conceito de Sulam Shamaim, céus abertos. E falamos também nesta mesma aula sobre os anjos ministradores. Por exemplo, você sabe que existe um anjo que tem uma espada encantada, que ela anda sozinha? Na sexta aula falamos sobre cegueira espiritual, como o Deus desse século ele cega a mente das pessoas. E como essa cegueira espiritual que impede você ter revelações sobre a verdadeira imagem de Deus, e não só de Deus, de coisas espirituais. E aí, ficou curioso? Adquira esse curso, principalmente para você que é pastor, você que é obreiro, você que é líder de alguma igreja ou de qualquer segmento cristão. Vai ser edificante para você pegar esse conteúdo e compartilhar com seus liderados aí. São 8 aulas e 9 vídeos, porque a última aula deu 2 vídeos, deu 2 partes. Cada uma das aulas gera um modelo de oração, ou seja, um devocional de oração. E como nós tivemos a primeira turma, que foi uma turma ao vivo, online, o que a gente fez? Colocou as pessoas para assistir a aula e depois foi um tira-dúvida. E nesse tira-dúvida, o que aconteceu? As pessoas acabam perguntando outras coisas, então se tornou outras aulas. Então, são 25 vídeos com esboços para você baixar, pegar as palavras no grego e no hebraico para você aplicar e até melhorar esse esboço para ministrar aí para a sua liderança. Compra, adquira, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida e muito os teus liderados. O link está aí nas descrições, clica, adquira esse curso, porque vai te abençoar bastante, tá bom? Eu agradeço você por ter assistido esse vídeo, não esqueça o seu joinha, o seu gostei, o seu like, de me seguir no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, e até o próximo vídeo. Valeu!